Boa noite a todos. Em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras de responsabilidade técnica. Muito obrigado por sua presença. Antes de nós começarmos, alguns rápidos recados. Pedimos que todos mantenham câmeras e microfones desligados, a fim de evitar algumas interferências ao longo da palestra. Ao final da apresentação, a nossa palestrante responderá todas as perguntas. Então, se você tiver algum comentário, dúvida, sugestão, por gentileza, envie pelo chat aqui da plataforma para a gente. Nós vamos filtrar, organizar todas essas perguntas e, ao final, vamos repassar para a palestrante. Os certificados serão enviados no e-mail que foi cadastrado no momento da inscrição. Também pedimos que vocês contribuam conosco, porque ao longo da palestra, ali próximo já às perguntas, vamos colocar um link que diz respeito ao perfil profissional. É uma pesquisa que nós pedimos que vocês respondam a fim de nos ajudar para nós direcionarmos melhor os próximos eventos. Por fim, informamos que nós estamos gravando o evento e todo o material estará disponível depois no canal do CRMVSP no YouTube, tá bom? Para nós iniciarmos o trabalho, eu passo a palavra à tesoureira do CRMVSP e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica, professora doutora Rosemary Viola Bosch. Boa noite, doutora Rose, seja bem-vinda. Boa noite, Rodrigo, obrigada. Boa noite, doutora Grace, colegas, alunos, queridos todos. É uma satisfação muito grande recebê-los, compartilhar com vocês e com a doutora Grace esses minutos, essas horinhas que nós vamos ter aqui, né? Eu estou muito, muito satisfeita por realizar esse ciclo de palestras. Então, só para relembrar, esse ciclo de palestras compreende 12 palestras. Hoje será a palestra sobre responsabilidade técnica na pesquisa clínica veterinária, com a doutora Grace Baltazar Lousana. Hoje é a 5ª palestra do nosso ciclo de 12. Eu espero que vocês aproveitem e eu trago, antes de mais nada, o agradecimento e o abraço do nosso presidente, doutor Odemilson Donizete Moceira, tá bom? Que tenhamos um bom evento e passo a palavra à doutora Grace Baltazar Lousana. Muito obrigada, doutora Rose. É sempre muito bom fazer qualquer atividade aqui com você e parabéns por todo o trabalho que você tem desempenhado dentro do Conselho há tantos anos, né? A gente sabe que não é fácil, às vezes os colegas nem têm ideia, né, do grande trabalho que existe aí de bastidores. Mas todos sejam aqui muito bem-vindos, é uma conversa, realmente é uma conversa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o papel do responsável técnico na pesquisa clínica veterinária. Aqui estão as minhas relações institucionais, evidentemente todo o conteúdo apresentado reflete a minha opinião, mas eu sou presidente da Comissão de Pesquisa Clínica Veterinária do CRMV aqui de São Paulo, sou presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, sou membro do Conselho de Inovação Tecnológica da BIPEC, faço parte do Conselho Consultivo da Suturicim, coordeno um fórum de comitês de ética na Câmara Municipal de São Paulo e também respondo pela diretoria da Invitare Pesquisa Clínica. Então, essas são as minhas relações institucionais. Muito bem, o que a gente vai falar, né? Acho que a primeira coisa é do que a gente está conversando hoje, né? Quer dizer, o que é pesquisa clínica? Muitas vezes a gente conversa com colegas e existe até uma certa dificuldade em se entender sobre o que nós estamos falando. Então, vamos tentar dividir aqui em 2 momentos, pelo menos de maneira resumida, o que é conduzir um estudo clínico e o que é conduzir um estudo pré-clínico. Muitas vezes, pensando, evidentemente, na medicina veterinária, nós sabemos que para desenvolver alguns produtos, e aqui a gente vai ter sempre essa ideia, né? A gente vai estar falando de desenvolver um produto veterinário que será registrado no Ministério da Agricultura em algum momento. Então, aqui, para aqueles que são veterinários, né? A grande maioria são colegas, mas também podemos ter biomédicos, biólogos, farmacêuticos, enfim. Mas quando a gente pensa em prescrever uma medicação ou para um animal de produção, ou para um pet,
é sempre importante a gente ter clareza de que ele não apareceu lá na prateleira daquela farmácia. Ele passou por um processo bastante rigoroso de condução de uma pesquisa para a gente garantir o quê? Que aquele produto veterinário, seja uma ração de crescimento, seja um anti-inflamatório, seja uma vacina, ele passou por um processo de condução de pesquisa para garantir o quê? Que aquele produto que vocês usam e vocês prescrevem são seguros, eficazes, possuem qualidade, e no caso de animais de produção, eles têm níveis de resíduo que estão dentro de limites definidos pelo Ministério da Agricultura e pela própria Anvisa. Então, nós estamos falando aqui de uma área extremamente importante, porque quando você prescreve um produto como médico veterinário, você quer ter a garantia de que aquele produto foi estudado para a espécie-alvo que você está prescrevendo. Então, se é um produto para cão, ele foi estudado em cães. Se é um produto para suínos, ele foi avaliado em suínos. Mas é importante a gente diferenciar aqui que, muitas vezes, nós fazemos uma pesquisa chamada pré-clínica e usamos animais também. Só que, às vezes, essas pesquisas pré-clínicas podem caminhar até para a pesquisa clínica humana. Às vezes, eu uso alguns animais de experimentação e sigo com esses estudos para a saúde humana. Eu desenvolvo uma série de pesquisas, ainda no que a gente chama de pré-clínico, e depois a gente pode seguir um produto oncológico, por exemplo, a gente pode estudar em roedor, em mamífero não roedor, por exemplo, cães, e depois a gente pode seguir com este produto oncológico para a pesquisa clínica humana. Mas o nosso foco aqui é seguir agora para a pesquisa clínica veterinária. É claro que se eu já testei um produto lá no pré-clínico, que a gente chamou aqui de pré-clínico em cães, eu sigo com estes animais, não com os mesmos, evidentemente, mas eu sigo agora para outras etapas da pesquisa clínica veterinária, de maneira que, ao final de um determinado período, eu vou garantir que aquele produto oncológico para cão, por exemplo, ele foi testado em cães, eu sei exatamente a farmacocinética daquele produto em um cão, eu consigo definir a posologia adequada, intervalo de dose desse produto, porque tudo isso vai ser feito para o cão, para o peixe, para o gato, para o bovino, para o suíno. Então, nós estamos falando aqui de um mundo de possibilidades. Eu, particularmente, desde a década de 80, e, professora Rose, eu sempre fico um pouco irritada quando eu digo isso, porque eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica em 1985, e aí nossos colegas aqui são muito jovens, e alguns dizem assim, nossa, não tinha nem nascido nessa época, não é? Então, assim, tudo bem, né, gente? Ciência. Mas, naquela época, estudando muito, sempre trabalhando muito também com pesquisa clínica humana, e também com pesquisa clínica veterinária, eu posso garantir para vocês, é muito mais fácil trabalhar com pesquisa clínica humana. Por uma única razão, nós temos uma única espécie. Então, quando a gente vai trabalhar para definir um produto para registro na Anvisa, é sempre a espécie humana. Todos os parâmetros, os padrões. Quando a gente vai trabalhar com a pesquisa clínica na área da medicina veterinária, eu tenho que conhecer fisiologia, anatomia de suíno, de bovino, de caprino. E aqui quem trabalha, por exemplo, com aves, né? Uma ave poedeira não é igual a um fazão, que não é igual, né, a uma outra ave, a um peru. Então, o boi, a gente muda também, tem alguns aspectos que são alterados. Então, a quantidade, né, de possibilidades, inclusive, de mercado de trabalho, é, sem dúvida nenhuma, muito grande. Isso culmina com um maior rigor da autoridade regulatória. Sem dúvida nenhuma, no Ministério da Agricultura tem sido muito, muito mais rigoroso nos últimos anos no momento de registrar um produto, ou mais do que isso, de fazer a renovação de registro.
Então, nós temos, evidentemente, que garantir que os estudos são conduzidos. Aqui é só para mostrar que nós temos um tempo, né? Quer dizer, ninguém consegue colocar um produto inovador no mercado do dia para a noite, né? Então, quando a gente pensa nas grandes empresas que trabalham com inovação, né? Criando produtos, é evidente que isso envolve uma equipe muito grande, com conhecimento muito grande, como eu disse, em proteômica, em genômica, em metabolômica, em citômica. A gente tem que conhecer muito de biologia molecular, de farmacologia, porque a gente vai começar lá do início, vem uma ideia, a gente vai desenvolver um produto. Existem vários modelos computacionais que existem, que estão liberados, a gente usa isso para definir uma série de parâmetros, mas, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai ter que testar esse produto na espécie alvo. Então, ora eu vou testar em ave poedeira, ora eu vou testar em ave de corte, ora eu vou testar em peixe, vou testar em carpa, ora eu vou testar em bovino, enfim, aí a gente entra no que a gente está falando aqui de pesquisa clínica na área da veterinária. Está tudo bem, deu tudo certo, seguimos todas as regras, pedimos para o Ministério da Agricultura registrar. Registramos, isto não quer dizer que a gente não vai fazer estudos de pós-comercialização. Aliás, extremamente importantes, os chamados estudos também de farmacovigilância, extremamente relevantes, né? Para avaliar quando o produto está sendo utilizado fora do controle da pesquisa, quais são os eventos que podem ocorrer, eventualmente a gente pode querer uma nova indicação para aquele produto, ampliar o uso daquele produto. Então, fazemos estudos também com produtos que já estão registrados. Muito bem. De maneira mais geral, e agora, para a gente entender um pouquinho, né? Claro, conversava aqui há pouco com a doutora Rose, a gente vai conversar aqui com vocês por 40 minutos, 50 minutos, para abrir aqui para debate, mas é importante que todo mundo saia daqui na mesma página, né? Assim, bom, eu entendi mais ou menos o conceito. É claro que depois as pessoas que têm interesse se aprofundam no tema e vão estudar um pouco mais. Mas qual é a ideia geral? Você tem uma ideia para desenvolver, por exemplo, uma vacina para uma determinada patologia para bovino ou para cão, ou você quer desenvolver um anti-inflamatório para um cavalo. Bom, você tem uma ideia de desenvolver um produto. O que é que você vai fazer? Escrever um projeto de pesquisa. Aqui, eu diria que começam os problemas. Quantas são as pessoas, quantos são os profissionais que entendem de projeto de pesquisa para subsidiar registro? Muitas vezes, nós temos vários colegas na academia e, claro, que eles têm um conhecimento muito grande em metodologia, esse conhecimento é extremamente importante, mas aqui nós estamos falando de escrever um projeto, delinear um projeto que vá de encontro com todas as normativas dentro do Brasil, e inclusive algumas delas internacionais, para que a gente esteja em conformidade com aquilo que será solicitado lá na frente, quando a gente for pedir registro. Então, nós precisamos de quem aqui? De médicos veterinários expertos na área que eu estou trabalhando. Em suínos, eu preciso de alguém que entenda de suínos. É para a área de ração, eu preciso de alguém que saiba manipular ração, como é que eu vou trabalhar com aquilo? Eu preciso de estatísticos. A ideia de estatístico é extremamente importante. Na hora de escrever um projeto, às vezes as pessoas... eu trabalho com isso, e as pessoas dizem assim, mas qual vai ser o N? Posso colocar assim, 5, 6, 10, 20? Parece que está jogando na loteria. Não é disso que a gente está falando, de estatístico. Qual é a pergunta? Quais são os desfechos? Quantos grupos de estudo eu vou ter? Eu vou estudar bovino, mas eu vou ter 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Eu vou fazer um estudo
cego, um estudo aberto, eu vou fazer um estudo em um único local, eu vou fazer um estudo em 10 locais. Então, tudo isso vai ser definido no momento em que você teve a ideia e que você quer escrever esse projeto, garantindo que você já conhece toda uma base deste produto, porque a gente já passou por um pré-clínico, não é? Você já tem muitas informações básicas sobre o produto, você sabe a farmacocinética, você conhece como aquele produto funciona. Muito bem, tem um produto, tem um projeto. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um pesquisador, um profissional, um médico veterinário, que vá responder pela condução desse projeto. Olha aí um RT. O RT pode ser este pesquisador? Até pode, mas eu também posso ser um responsável técnico naquela estrutura onde o estudo vai ser conduzido. Imaginem uma fazenda que foi criada, estruturada para conduzir estudos. Eu posso conduzir 2, 3, 10 estudos. Eu tenho que ter um RT ali. Ele não é necessariamente o investigador de todos os estudos, mas cuidado, se o estudo está sendo conduzido naquela propriedade onde ele é o responsável técnico, certamente é obrigação dele conhecer o projeto, saber se ele foi devidamente aprovado. Então, é evidentemente extremamente importante que a gente esteja muito preocupado com isso. Preocupado com o bem-estar? É evidente, é óbvio, a gente tem que saber quais vão ser as intervenções. Nós vamos ter uma coleta de sangue? Imaginar hoje, e isso não é possível, tá? Isso não é possível hoje nos estudos clínicos, que nós vamos conduzir um estudo e vamos induzir algo no animal, seria efetivamente algo que não se aplicaria, até porque uma CEUA não poderia provar. Então, a função de um RT aqui é acompanhar. Ele até pode, como eu disse, ser o pesquisador responsável, mas, mesmo que ele não seja, ele tem que garantir que ele sabe o que está acontecendo ali. De alguma maneira, ele tem que criar um plano para acompanhar esses projetos, para ver os relatórios, para saber se os animais estão bem, como está sendo o manejo desses animais. Então, evidentemente, aqui a gente já está falando muito do papel aí de um RT. Muito bem. O que mais a gente tem que ter? Olha, a gente tem que ter muita gente, né? Já deu para perceber que eu não consigo fazer tudo isso com pouca gente. Então, quem mais? O pessoal que faz manejo, eu tenho pessoas de laboratório, eu tenho que fazer, por exemplo, uma coleta de sangue. Quem que vai fazer a coleta de sangue? Eu preciso do veterinário ali presente. Como é feita esta coleta? Nós sabemos que se você estressa o animal, o resultado do estudo seguramente vai ter impacto. Então, eu preciso garantir um período daquele animal para ele se adaptar àquele ambiente, né? Qual é a alimentação que eu vou oferecer. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque, caso contrário, de novo, eu não vou ter confiança naquilo que eu estou prescrevendo para os animais. E mais do que isso, se forem animais de consumo, quais são os níveis de resíduo que fica na pele, no tecido desse animal, em alguns órgãos desses animais, quando, de repente, eu tenho um animal que tem uma mastite e, de repente, você tem que tratar com um antibiótico, só que você vai usar o leite desse animal. Então, depois de quanto tempo que você tratou, você vai poder usar efetivamente aquele leite. Então, vejam que eu preciso de um contingente de pessoas. Bom, e é claro que o lugar para fazer isso tem que ter as características do meu estudo. Se eu quero fazer um estudo com cães, eu preciso de um local que tenha a possibilidade de manter cães. Existem estudos que são feitos, inclusive, em hospitais veterinários, porque, de repente, eu vou fazer um estudo com um cão que tem uma patologia, eu vou a um hospital veterinário, onde existe um volume de animais com aquela patologia, e nós vamos aprovar o projeto, ter termo de consentimento para o proprietário, enfim, onde eu vou fazer, evidentemente, tem uma relação direta com o tipo de pesquisa. Mas,
sempre terá um responsável técnico, sempre. Então, o responsável técnico pelo estabelecimento sempre vai existir. E, além dele, eu tenho os pesquisadores responsáveis por cada um dos projetos de pesquisa. Então, eu posso ser responsável por um projeto, como médica veterinária, eu sou responsável por um estudo. Doutora Rose Bosch, responsável por outro estudo. E, eventualmente, na instituição onde trabalhamos, tem um RT, que ele vai cobrar de mim e da doutora Rose o tempo todo o que a gente está fazendo. O tempo todo, olha, como é que está o teu projeto? Deixa aqui ver o resumo. Foi aprovado? Como é que está? Então, o RT do estabelecimento, evidentemente, e eu posso ter numa mesma estrutura dezenas de pesquisadores responsáveis, até porque eu posso ter um grupo de pesquisadores expertos em suíno, um grupo de pesquisadores expertos em bovinos. Então, tudo isso vai depender da estrutura onde nós vamos estar. Seja lá qual for esta estrutura, eu coloquei aqui a foto, pode ser uma fazenda, por exemplo, nós temos que ter a presença da CEUA. E não dá para imaginar hoje você fazer um estudo com um animal do filo cordata vertebrado, exceto o homem, é claro, né? Isso vai estar lá no Comitê de Ética em Pesquisa, é outra coisa, sem aprovação de uma CEUA. Ah, mas eu trabalho com zebrafish. Pois é, então, tem que ter aprovação da CEUA. Ah, eu vou dar aula e vou usar um camundongo. Pois é, vai dar aula, tem que usar um camundongo, tem que aprovar na CEUA. Imagine para a gente conduzir um ensaio clínico para subsidiar o registro de um produto veterinário. Eu tenho que mandar o meu projeto para a CEUA, eu tenho que justificar por que eu vou usar 10 bovinos, 15 bovinos, 10 suínos, como é que vai ser a alimentação, onde eles vão ficar, como que eles vão ser tratados. Então, tudo isso tem que ser aprovado pela CEUA e, obviamente, para isso a instituição está cadastrada em CIUCA, tudo isso está ok. E o RT, de olho em tudo isso, né? Respondeu? A CEUA aprovou? Escuta, você mandou relatório? Então, o RT vai ter, eu vou te dizer que o RT de um estabelecimento desse vai ter trabalho se ele não quiser responder um monte de processos, junto, evidentemente, com o pesquisador. Vai todo mundo responder, porque, obviamente, todos nós temos um código de conduta e temos que segui-los. Muito bem, então aqui nós estamos falando deste centro, né, de pesquisa, ou do meu hospital veterinário, da minha fazenda experimental. E na área da medicina veterinária, às vezes as pessoas chamam de CRO, né, de Contract Research Organization. A gente tem uma outra definição, um pouquinho diferente para a área da saúde humana, mas a ideia é que nesta estrutura, seja um hospital, seja uma fazenda experimental criada especificamente para isso, não importa, nós vamos ter ali a condução da pesquisa. Bom, se eu estou falando de conduzir uma pesquisa com um produto veterinário, é evidente que tem uma empresa, né, que é responsável ou pela ração, ou por aquele anti-inflamatório, ou por aquele produto oncológico, ou por aquela vacina. E lá naquela empresa, que é dona, né, que tem a patente daquele produto, nós temos lá um contingente enorme de outras pessoas envolvidas com foco na condução de pesquisa clínica. Então, existem monitores, existem assessores de pesquisa, gestores de projetos, é um outro mundo, né? Que, aliás, temos muita dificuldade de preencher estas vagas, porque, como as pessoas não sabem muito que existe esse mercado, então, às vezes, abrem vagas para monitor de pesquisa clínica veterinária, e a gente nem tem mais tanta gente assim no mercado, por uma questão óbvia, né? Se pouca gente conhece, pouca gente tem conhecimento das necessidades. Muito bem, mas lá, neste local, a gente diz que este indivíduo, que esta indústria, é um patrocinador. Por quê? Porque ela é dona do produto. Então, ela vai selecionar o lugar para fazer a pesquisa, e, para isso, ela vai fazer um monte de perguntas. E, se você não souber responder aquelas perguntas, ela vai dizer, puxa, você pode ser um excelente médico veterinário, mas você não sabe o que é conduzir pesquisa clínica. Você pode ser excelente na assistência, mas você não sabe o que é uma CRF, você não sabe o que é um documento-fonte, nossa, você não sabe o que é o GL9 do VICH.
não posso fazer pesquisa com você. Então, nós estamos falando aqui de um nicho que é muito específico, não é? Quer dizer, além de eu conhecer a minha área de atuação, se eu trabalho com a parte de fazenda de leite, com carne, eu tenho que conhecer as regras da condução de pesquisa. Bom, quem é que vai tomar conta de tudo isso? O Ministério da Agricultura. Por quê? Porque nós vamos registrar os nossos produtos lá. O que quer dizer que nós estaremos sujeitos não só a avaliações éticas, a toda uma preocupação com o bem-estar, mas o Ministério da Agricultura também vai ficar em cima. Se eu chegar para o Ministério da Agricultura com um projeto para registrar um produto, a primeira coisa que ele vai me perguntar é: cadê a aprovação da CEUA para você ter feito isso? Se houve qualquer mudança ao longo do projeto, ele vai me perguntar: e a CEUA aprovou essa mudança? E se eu não tiver as aprovações éticas devidamente organizadas, você não vai conseguir nada de registro com o Ministério da Agricultura, que, evidentemente, vai ter aqui um foco em uma série de questões. Ele vai olhar a metodologia, ele vai olhar se você seguiu todas as regras, enfim, ele vai fazer uma análise de tudo que você fez, com os resultados, ele vai ter que garantir, você, aliás, né, como pesquisador, como dono do produto, através das monitorias, dos planos de monitoramento, das auditorias, você vai ter que garantir que tudo que você disse que fez, você fez. Porque aqui não adianta falar que fez, a gente não vai acreditar. Você tem que provar que fez. Então, você tem que ter rastreabilidade. E aí, doutora Rose, temos uma coisa muito séria: prontuário de médico veterinário. Então, para quem aqui quer trabalhar com a condução de pesquisa clínica veterinária, seja RT ou não, o RT, inclusive, tem que cobrar esse prontuário do pesquisador. Se você não tiver um prontuário robusto, detalhado, com todas as informações, desde o momento em que você recebeu aquele animal, até todo o processo de condução do estudo, nem comecem a trabalhar com pesquisa clínica veterinária. Aliás, nem comece a fazer nada, né? Porque um médico veterinário que não tem um bom prontuário já está bem mal, porque pode ter problemas graves. E aí a doutora Rosa, que é expert nisso, vai poder explicar melhor para vocês. Mas nós sabemos que o prontuário do médico veterinário é o primeiro documento de maior relevância na nossa clínica do dia a dia. Eu não posso atender um animal e não ter um bom prontuário. Para fazer pesquisa clínica veterinária, de 0 a 10, 10 para isso. A gente precisa de dados, a gente chama isso de dados-fonte. Então, tudo aquilo que a gente fizer, nós vamos ter que ter tudo muito rastreável. Bom, mas não é só o Ministério da Agricultura que vai querer saber o que a gente está fazendo. Nós vamos seguir regras de muitas outras autoridades. A gente vai seguir regras de CTN-Bio, porque às vezes vão trabalhar com uma vacina, tem um organismo geneticamente modificado. Como que a gente vai fazer descarte de alguns dos produtos que nós usamos, eventualmente até de alguns animais, se precisar ocorrer uma eutanásia, por exemplo. Então, eu tenho que conhecer as regras de MMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, tenho que conhecer regras de CTN-Bio, tenho que conhecer regras de MCTI, CONSEA está lá. Tem algumas coisas que a minha vinculação também se dá com a Anvisa, porque existem alimentos que são de origem animal, estão no mapa, mas que serão utilizados por crianças, por exemplo. Então, eu também tenho uma relação com a Anvisa. Definição de limite de resíduos, então a gente também tem uma relação com a Anvisa. CAMEVET, Brasil Mapa, faz parte de CAMEVET, é um comitê para a América Latina que discute questões relacionadas a medicamentos veterinários. Nós seguimos guias de CAMEVET, nós seguimos guias de FDA, né? Seguimos guias de EMA, seguimos guias de VICH. Então, se eu quero trabalhar com a pesquisa clínica veterinária, bom, já deu para perceber que, no mínimo, o médico veterinário tem que gostar de estudar um pouquinho também, né? Não só a área específica, mas também outras regras, né? Além de tudo isso, eu digo que nós temos os chamados serviços de suporte. Tipo, eu preciso de laboratório de medicina diagnóstica.
Na vida como ela é, lamentavelmente, às vezes a gente vê lá uma pessoa que colhe sangue, aliás, colhe aquele sangue, não tem nenhuma luva, não tem um calçado apropriado, colhe e coloca em qualquer local. Não é assim. A gente tem que fazer a coleta seguindo regras específicas de laboratório. Onde eu vou transportar esse sangue? Imagine que eu fiz a coleta de sangue numa fazenda. Como eu vou transportar? Então, evidentemente, eu preciso, obviamente, garantir transporte desse sangue. E não vai ser no meu carro, né? Não vai ser na minha bolsa. Então, eu tenho que ter empresas que vão fazer transporte, laboratórios especializados. Eu preciso de pessoas que trabalhem com tecnologia da informação, porque às vezes a gente tem ferramentas para a gestão desses serviços. Eu tenho que ter gente que trabalhe com gestão. Às vezes nem é o veterinário, são administradores, né? Porque a gente está falando aqui de uma grande estrutura, mas eu preciso que o pesquisador entenda como é esse processo de gestão e que o RT entenda. Uma coisa interessante, às vezes o RT não se preocupa com os custos, mas, ora, se ele não se preocupar se haverá recursos o suficiente do começo ao fim do estudo, já tem alguma coisa errada, né? Porque eu coloco em risco os animais e depois não acaba o estudo. Então, a gestão financeira também é importante. Gestão de pessoas. Eu vou ter uma equipe que vai começar e vai terminar? E se alguém desta equipe engravidar, ficar doente, pedir demissão, como que eu faço a substituição? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eventualmente, a gente tem que fazer até seguro de pesquisa clínica. Por quê? Porque eu vou usar animais, eu posso perder produto, então tem até um mercado de pesquisa. Eu preciso saber onde eu vou produzir o meu produto. Hoje à tarde, por acaso, eu estava numa reunião com um grupo de pessoas com as quais eu trabalho, para a gente desenvolver um projeto. A grande preocupação era como nós vamos fazer a produção. Por quê? Porque precisa de placebo, às vezes, num estudo. Como que eu faço placebo de um produto? Isso não é uma coisa simples. Preciso de uma fábrica, de uma indústria. Ela tem que ter licença para fazer aquele placebo. Eu paro a produção. Então, eventualmente, a gente precisa de empresas que entendam isso. Tudo estatístico, não é? Falei deles, eu não posso. Primeiro eu faço a pesquisa, depois eu dou para o estatístico e pergunto o que dá para fazer? Não dá, né? Eu preciso do estatístico desde o começo. Eu preciso, às vezes, até de tradutores. Por quê? Porque a gente tem que fazer buscas de artigos, escrever documentos, às vezes a gente troca muitas informações. Preciso de pessoas que falem inglês, que saibam traduzir documentos. E, enfim, a gente está falando aqui de vários serviços com os quais a gente pode manter relação. E tudo isso aqui, tudo isso, obrigatoriamente, tem que seguir o que a gente fala de boas práticas. Boas práticas clínicas, boas práticas de laboratório, boas práticas de distribuição, de armazenamento. Eu tenho que conhecer o manual do RT. Imaginar que eu tenho um médico veterinário que nunca leu o manual de RT do seu conselho, eu diria que seria, no mínimo, um pouquinho vergonhoso, né? Então, ele tem que conhecer lá o manual. Eu tenho que conhecer o compliance da minha empresa. Quais são? Como é a governança da minha empresa? Com quem eu vou trabalhar? Né? Como é que essas pessoas atuam? Tenho que conhecer os códigos de ética da minha profissão. Eu tenho que conhecer, evidentemente, claro, se você é veterinário, ok, mas eventualmente podem existir e existem biomédicos, biólogos que também vão trabalhar nesse contexto, cada qual precisa conhecer suas responsabilidades. Então, vejam que quando a gente fala, né, em resumo, quais são, né, Rose, as atribuições do RT na condução de pesquisa clínica veterinária? Ora, ele tem que conhecer o projeto, ele tem que garantir que a equipe está capacitada, ele tem que se preocupar com as questões de biossegurança, se as instalações são adequadas, como está a segurança, o bem-estar dos animais. Aqueles animais estão dentro de uma situação que é confortável para eles, de temperatura, de água, de umidade. Eu tenho que me preocupar com o meio ambiente. Então, eu diria que o RT tem que se preocupar com tudo isso que a gente falou. Se o RT não estiver atento a tudo isso, seja ele o pesquisador responsável ou não, certamente
ele vai ter problemas de ordem legal, porque ele pode ser processado diante de uma inspeção da autoridade regulatória, ele vai ser chamado para conversar. A autoridade não vai chamar só o pesquisador responsável, ele vai perguntar quem é o RT aqui. E aí o RT vai dizer, sei lá, eu só assinava aqui, mas eu não sei muito bem nem quantos estudos estão sendo feitos. Nossa, chegaram alguns animais. Como é que eu vou fazer? Como que eles vão ser recebidos? Eles vão para uma quarentena? Como é que isso vai acontecer? Então, eu diria que o RT vai ser responsável por todas essas questões. E aqui, só para finalizar, para vocês entenderem que pesquisa clínica veterinária, gente, existe no mundo, nos sites das universidades fora do Brasil, isso é divulgado, a gente tem um monte de informação, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, a Comissão de Pesquisa Clínica Veterinária fez um guia de boas práticas clínicas com foco na saúde animal, está no site, está na página ali do Conselho, vocês podem acessar, tem uma série de informações ali que podem ajudar. Enfim, quando a gente fala, né, eu sou um RT, ou eu sou um pesquisador, sem dúvida nenhuma, não é, doutora Rose? O que tem que ficar qual é o meu conhecimento na área que eu estou dizendo que eu vou fazer aquele projeto, que garante realmente que eu vou tratar aqueles animais, que eles estarão seguros, terão todos os direitos deles preservados, se eles tiverem, né, um tutor, um dono, aquele proprietário vai assinar termo de consentimento, enfim, eu preciso realmente de profissionais cada vez mais qualificados e que entendam a seriedade dessa nossa profissão que está envolvida aqui na saúde única. Pensem que quando você utiliza um medicamento num animal de produção, de alguma maneira isso vai chegar para o ser humano, de alguma maneira isso vai chegar para o meio ambiente. Então, trabalhar com segurança, com bem-estar, eu tenho certeza que é o que a gente quer aqui, tá? Pessoal, super obrigada. Nossa ideia aqui era fazer essa explanação para vocês, eu só tenho a agradecer. A gente fica sempre à disposição. Como eu disse, eu presido uma comissão dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui do Estado de São Paulo, a Comissão de Pesquisa Clínica. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam contato. O pessoal do Conselho está sempre super aberto, né, doutora Rose? Liguem, a gente tem um time lá, super boa gente, assim, podem mandar mensagens, que a gente certamente, sendo possível, né? E se a gente não souber também, até porque a gente não sabe tudo, aliás, a gente sabe bem pouquinho, né? Cada vez a gente percebe que sabe menos, mas a gente vai atrás, né, Rose? A gente vai atrás para descobrir. Rose, era isso que eu tinha para hoje, e agora, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode ficar aqui. Tá certo. Doutora Grace, olha, muito obrigada pela excelente explanação, né? Eu já a acompanho há muito tempo e sempre é um privilégio para mim ouvir. Eu imagino o que essa turma, o que todos os colegas estão sentindo agora, com certeza o mesmo que eu. Então, aqui no chat, né? Felicitações, magnífica explanação, e algumas perguntas, olha, e algumas considerações. A nossa colega Vanessa Freitas Carvalho fala assim, né? Boa noite. O assunto apresentado é inédito e encontra maior campo de expressão. E como ele é um fator decisivo no âmbito científico, o bem-estar animal deve sempre receber atenção especial. Muito obrigada. Então, essa foi a consideração que ela deixou no site. Queria saber se tem alguma consideração a fazer, doutora Grace. Olha, com certeza, eu enfatizei muito aqui em vários momentos, sem dúvida nenhuma, né, a ideia de você se preocupar com o bem-estar, até porque, gente, independente de ser pesquisa ou não, né, nós estamos falando aqui de respeito a um ser vivo, né? Acho que acima de tudo é isso, né, Rose? Nós estamos trabalhando com um ser que sente, que tem dor, que tem, né, sensações. Então, e se você também não entender isso, aliás, você nem deveria trabalhar com nada disso, né, gente? Mas a preocupação deve ser muito constante. O tempo todo a gente está preocupado com essa questão de bem-estar, de manter o animal no ambiente próximo do que é a realidade dele, até porque, caso contrário,
a gente vai ter até um problema aí de resultado, que tem um viés enorme, né? Ok. Tem uma outra pergunta da Daísa. Fala o seguinte: eu tenho uma dúvida. Queria publicar meu TCC, fiz com as normas da PubVet. Qual seria a revista mais tranquila para publicar? Qual não teria valores a pagar? Aí é difícil. Aí é duro, tá, Daís? Aí a vida como ela é, minha filha, a vida não está fácil, não. É claro que, Daís, a ideia de você fazer uma publicação também tem isso, né, Daís? É o nível de impacto, qual é o fator de evidência do seu trabalho de conclusão de curso. É um trabalho de conclusão de curso, mas qual foi a metodologia utilizada, né? Quer dizer, exatamente qual é o fator de impacto, né, desse seu projeto, da revista onde você vai publicar. Então, quando a gente escreve um projeto, a gente já fica até antenado em quais revistas a gente quer publicar, até para já poder escrever aquele artigo, evidentemente, dentro, né, legal, uma doença rara, muito bem, deve ser provavelmente um relato de caso, talvez, né? Me parece que deve ser um relato de caso. Pois é, um relato de caso, Daísa, quando você pensa na pirâmide de evidências do ponto de vista metodológico, ela está bem na base da pirâmide, não é? Nós sabemos que, do ponto de vista de nível de evidência, ele é muito pequeno. Por quê? Em que pese ele ser importante para despertar a atenção, eu não posso jamais, em cima de um relato, dizer que aquilo é uma verdade absoluta, né? Por questões óbvias, é um relato, mas ele não deixa de ter a sua importância dentro da pirâmide que está lá embaixo. Aí você vai subindo com os níveis de evidência, você estudou isso, né? Você está fazendo um TCC, sinal que está concluindo o seu curso, mas na medida que você sobe, aí você vai subindo nos níveis da evidência, aí você tem série de casos, até chegar lá em cima, né? Em meta-análise. Então, você tem ensaios clínicos, você tem caso-controle, então você vai subindo na pirâmide das evidências. Mas, evidentemente, no seu caso, um relato de caso, você pode, inclusive, até tentar, sendo você uma médica veterinária, na própria revista do Conselho, né, Rose? Você pode até tentar mandar com certeza. a própria revista do CRMV. Você manda lá, no site tem as regras. Tem as regras, isso que eu ia falar. falar. Tem as regras, e você pode colocar lá na revista do Conselho mesmo. Eles vão avaliar, e sendo interessante, eles podem colocar. O Rodrigo, atento que já está o link para você observar as regras, tá bom? Mas obrigada pela pergunta. Manda para a gente o seu relato de caso. Quero conhecer esse seu relato aí. Tá certo. Olha, o Luiz Fernando de Viçosa, na sua opinião, o que falta para o mapa começar a considerar aceitar resultados de pesquisa que utilizaram animais invertebrados como forma a fomentar efetivamente os 3R? Exemplifico: infecção experimental com bactérias importantes para suínos, utilizando o animal Galéria melonella, larvas de mariposa. Então, Luiz Fernando, você tem que entender que, assim, não existe a impossibilidade de você, evidentemente, ter informações através desse tipo de estudo. Não tenha dúvida, né? Você fala, bom, mas eu posso causar uma infecção numa larva de mariposa com uma determinada bactéria, e isso, evidentemente, é um animal invertebrado. A gente está trabalhando aqui com alguma coisa que, teoricamente, né, a gente está falando de menos gravidade, se assim eu pudesse dizer, em que pese ser um ser vivo, mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas você tem que entender, Luiz Fernando, que, a depender do que nós estamos falando, em que pese a necessidade de redução do uso de animais, eu não posso fazer uma extrapolação, muitas vezes, de maneira tão direta. Então, isso pode servir para entrar numa brochura do investigador. Sem dúvida nenhuma, estas informações numa brochura serão extremamente relevantes. E, com elas, eu posso reduzir o número de animais no momento em que eu for fazer o estudo clínico. Mas o mapa, assim como todas as demais autoridades, não, a gente não está falando só do mapa, repito, a gente está falando de FDA, enfim,
ele tem que seguir um determinado padrão. Então, pode acontecer hoje, por exemplo, Luiz Fernando, a gente já consegue fazer alguns estudos em sílico, o que, evidentemente, há 20 anos não era possível, né? Mas agora é. Mas entenda que não dá, muitas vezes, ainda que a gente queira reduzir o número de uso de animais, extrapolar e manter a segurança daquele produto, tá? Aqui a Gabriela fez outra pergunta aqui, ó. Isso, olha, a senhora pode falar sobre monitor de pesquisa clínica? Estou no início de curso e pesquisando sobre várias áreas. Olha que legal. Pois é, Gabriela, você sabe que a semana passada mesmo me pediram a indicação de um monitor para pesquisa clínica veterinária, para atuar aí numa indústria, eu nem tinha mais ninguém para indicar. O monitor de pesquisa, Gabriela, ele precisa, de princípio, de saída, primeiro ele precisa conhecer a área de atuação dos estudos com os quais ele vai trabalhar. Então, imagine que você vai trabalhar numa indústria que tem produto veterinário para a parte de cão. E ele trabalha, por exemplo, com vacina para cão, para uma determinada área. Você tem que entender o que é uma vacina, você tem que entender de imuno, não é? Você tem que entender, evidentemente, a parte de fisiologia dos animais, anatomia, tá? Está fazendo uma faculdade. Bom, entrou na empresa, você vai ser monitora, você tem que entender como é que se faz seleção desse local, quais são os locais, como que você chega até lá, não é como você chega, se é de carro ou de trem, como você vai se comportar, tem tudo isso também, viu, Gabriela? A gente não fala só das hard skills, não. A gente, para contratar um profissional, a gente fala muito de soft skills. Um problema que eu tenho hoje, Gabriela, aproveitando que você é bem jovem, está começando um curso agora, como vocês se comportam no mundo corporativo. Muitas vezes, Gabriela, eu faço entrevistas, né, de processos seletivos e eu me deparo com jovens que até são muito bem formados, mas não têm nenhum tipo de postura diante deste mundo corporativo. Não tem muita atitude, não sabem muito como se colocar, são pessoas que, diante de qualquer situação, se desesperam e não sabem como resolver uma intercorrência, enfim. Essas questões relacionadas a soft skills são bastante importantes. Mas o monitor, ele vai selecionar lugares, ele vai monitorar os estudos, ele vai garantir que tudo que está no projeto está sendo feito, ele vai ter que elaborar relatórios, enfim, é um mundo de atividades aí. Mas eu posso lhe garantir que é uma atividade bem promissora, tá? Para o médico veterinário. Aliás, não só para médico veterinário, tá? Tem muitos outros profissionais, Rose, entrando aqui nessa área como monitor também para a área de medicina. Como monitor também. Por isso que eu sempre digo em todas as falas, né? Se nós não ocuparmos as nossas áreas, outras profissões virão e ocuparão, tá certo? Nós precisamos nos capacitar para que as áreas, todo o leque enorme de áreas que o médico veterinário pode atuar, que de fato ele atue mesmo, porque senão cada vez nós vamos perdendo mercado, terreno para outras profissões, certo? Tem mais várias perguntas aqui. Tem mais aí, Rose? Vamos lá. Tem. Agora eu perdi. Espera aí. Já estou chegando. A pergunta da Jennifer, doutora. Jennifer Tatiane. Eu achei aqui, Rose. Achou? Achei, ó. Em sua opinião, o RT tem um tempo mínimo de experiência na área, né, de responsável técnico para conseguir ser o responsável por uma pesquisa? Veja, Jennifer, vamos voltar. Eu posso ser RT e não ser necessariamente responsável pela condução de uma pesquisa, tá? Eu sou RT de um estabelecimento. De repente, eu sou RT lá daquela fazenda, onde tem vários estudos acontecendo e cada estudo tem o seu responsável médico veterinário. Então, eu sou médica veterinária e eu posso ser responsável por um projeto, 2 projetos, 3 projetos, tantos quantos eu conseguir acompanhar. O RT, ele não precisa
ser o responsável por um projeto, ele é o responsável por toda a estrutura, ele tem que minimamente conhecer tudo que está acontecendo. Em que pese, se a gente estiver pensando numa estrutura de menor porte, eu posso ser o RT e também ser o pesquisador. No manual, Rose, que nós publicamos, no Guia de Boas Práticas Clínicas, e também no manual de RT, que, por sinal, doutora Rose é quem tem que levar todos os méritos pelo manual de RT aqui de São Paulo, existe um capítulo, inclusive, de RT para pesquisa clínica veterinária. E ali a gente fala, né, que ele precisa, evidentemente, dedicar-se minimamente por um período semanal no estabelecimento. Agora, a experiência, Rose, Jennifer, de fato, se ele não souber nem o que é pesquisa clínica veterinária, não vai dar para ele ser RT de uma estrutura que conduz pesquisa clínica. E olha, Jennifer, pegando aqui a sua pergunta, lamentavelmente, eu já conversei com colegas que me disseram, depois de aulas, assim, nossa, Grace, olha, eu estou vendo que acho que eu estou numa roubada, porque eu estou respondendo como RT num lugar que faz pesquisa clínica veterinária, mas eu não tinha me dado conta, eu nem sabia direito o que era isso. Então, realmente, ele pode até não dominar todo o processo, mas se o RT não tiver conhecimento das regras da condução de um estudo, que são muitas, seguramente ele vai ter dificuldades, tá, Jennifer? E vou dizer mais uma coisa para vocês. Olha, nós já recebemos no Conselho Regional denúncias sobre RTs que estão trabalhando em estabelecimentos que fazem pesquisa clínica veterinária e que, quando confrontado, perguntado, não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. Então, isso, gente, é uma verdade. As pessoas precisam ter capacitação. Olha, a competência legal, todo médico veterinário tem, que é ele ser formado numa escola reconhecida pelo MEC, ele está inscrito no seu conselho de classe. Isso é a competência. Mas a capacitação é o aprendizado, é o treinamento. Se as pessoas não tiverem treinamento para executar todas essas funções, ainda que seja a gestão de todas as funções, ela não vai conseguir ter um resultado bom. Então, existe uma diferença enorme entre assinar a responsabilidade técnica e assumir a responsabilidade técnica. E vocês tenham certeza absoluta que na responsabilidade técnica, de maneira geral, mas na parte de registro de produtos, se o RT não se empoderar disso, ele vai ter problemas, tá? Então, de fato, o desavisado vai dizer, eu entrei numa roubada, né? É o que normalmente eles dizem. Então, preste atenção nisso. Existe o manual de responsabilidade técnica. Esse manual contempla as diversas áreas da medicina veterinária. É lógico que é um manual, é um início. Cada um, dentro da área que escolher, vai ter que se aprofundar em legislação, em tudo que precisa ser conhecido, tá? O Luiz Fernando tem uma outra pergunta, olha, como tem funcionado a monitoria remota pelo patrocinador? Digo isso pois a demanda regulatória futura está migrando para esta forma de monitoria. Acha isso negativo ou positivo do ponto de vista funcional? Então, Luiz Fernando, a monitoria remota, aliás, né, nós temos que estar muito bem preparados para as novas tecnologias. A monitoria remota, ela veio para ficar. Ela já existia, né, antes, em especial na saúde humana. Nós já fazíamos monitoria remota na saúde humana há bastante tempo. O que acontece, existe também uma coisa muito híbrida. O fato de você fazer monitoria remota não quer dizer que não haverá também monitoria presencial. Então, tudo vai depender do grau de risco do projeto, Luiz Fernando. Ou seja, nós temos que ter um plano de monitoramento. Esse plano de monitoramento ele é desenvolvido lá no começo do projeto. Eu faço o projeto e, baseado no risco daquele projeto,
e a definição do risco aqui tem vários itens que a gente vai, evidentemente, né, elencar, aí a gente define qual é o plano. Então, a gente pode fazer uma monitoria híbrida, a gente pode fazer uma monitoria até 100% remota, dependendo do tipo de projeto, mas eu tenho observado, e estudos têm mostrado, que as monitorias remotas não deixam em nada a desejar, claro que se feitas por um profissional qualificado, com as ferramentas adequadas. Então, mas eu te diria que ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa na medida em que ela é planejada. Ela é péssima na medida em que as pessoas veem nisso uma moda. Vou fazer monitoria remota. E nem sabe o que é monitoria remota. Não tem ferramenta para fazer isso. Tá? Mas ela sendo feita de acordo com todos os guias e de acordo com a conformidade do risco do estudo, ela veio para ficar, tá? Que legal. Ó, a Jennifer responde, não, olha, sou a Jennifer de Indaiatuba. Sou recém-formada, estou gostando muito da área de RT. Obrigada, eu amo a palestra, eu amei a palestra. Muito legal. A Célia pergunta o seguinte: onde o profissional de RT pode ser ou é treinado e quem fiscaliza seu trabalho na pesquisa clínica? Bom, quem fiscaliza? O conselho, gente. Quando vocês pensarem em fiscalização, o conselho, evidentemente, como a doutora Rose falou, de repente chega lá uma denúncia dizendo, olha, tem um RT numa determinada estrutura que está agindo de maneira inadequada com o seu código de conduta. O conselho vai lá e vai avaliar. Mas aí, gente, não é só para pesquisa clínica, é para qualquer ato, né, aí, gente, é para qualquer ação feita por um médico veterinário, seja ele RT de uma fazenda, seja ele RT na sua clínica, não importa, né? Então, aí não tem como, tá, Célia? A fiscalização vai ocorrer pelo conselho de classe. Claro que, se, por exemplo, o Ministério da Agricultura vier para uma auditoria, para uma avaliação, para uma inspeção, ele vai querer conversar com esse profissional. E se ele não souber nada, esta autoridade regulatória vai falar com a outra autoridade regulatória, que é o próprio conselho, e vai dizer, olha, é o seguinte, esse profissional aqui, né? Aliás, eu diria até mais, a gente pode até ser denunciado para o Ministério Público. Então, eu diria que a coisa pode ficar ainda um pouco pior, né? Com relação, Célia, a treinamento, nós podemos ser treinados, por exemplo, eu disse que eu presido uma associação, uma Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica. Ali, na SBPPC, a gente faz algumas atividades de boas práticas clínicas veterinárias, por exemplo. São atividades pequenas. No próprio conselho, no próprio CRMV, nós já tivemos, né, doutora Rose, a oportunidade de fazer algumas atividades com foco em pesquisa clínica veterinária. Eu trabalho em uma empresa que também realiza treinamento. Então, assim, existem opções que você pode encontrar, mas a SBPPC é um local e o próprio conselho, sem dúvida nenhuma, é outro local, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, eu fico feliz que vocês estejam com dúvidas e perguntando, né? Mas, gente, olha, nós temos bastante tempo ainda. Perguntem mais, nós estamos à disposição aqui. Eles já entenderam tudo. Eles já entenderam tudo, Rose. Não, o negócio é... Ou eles estão assustados, né? Não estão, não. Aliás, Célia, agora, por exemplo, né? Você falou de treinamento. Eu estou encerrando agora, no mês de julho, um curso de princípios fundamentais para pesquisa clínica veterinária. Foram 5 sábados, foram 5 encontros que a gente realizou, inclusive com participação de profissionais até do próprio MAPA, de docentes, de universidades, da veterinária da USP. A Rose já participou de muitas dessas atividades como palestrante. Então, assim, a gente tem, né, coisas que são feitas, gente. Eu acho que a SBPPC, a própria Invitare, que é onde eu trabalho, eu acho que são as empresas que mais têm esse tipo de atividade, né, Rose? E assim, muito seriamente, né? Muito preocupado mesmo em colocar o pessoal bem formado no mercado, né? Não, e outra coisa, com certeza, o pessoal formado por lá, com certeza absoluta,
existe um mercado esperando, ansiando por esses profissionais. Os profissionais, na grande maioria das vezes, vão conseguir uma colocação boa, né? Aí a Célia pergunta, apenas esses treinamentos são suficientes para capacitar os profissionais? Olha, eu queria responder o seguinte, ó, no momento que você se forma, qual que é a primeira responsabilidade ética na sua vida, seja em que profissão for? É o compromisso da atualização, tá certo? Então, se você pergunta, né, se esse treinamento só é suficiente, bem, você tem que fazer 1, você tem que fazer 2, você tem que fazer 3, você, enquanto você estiver exercendo a sua profissão, você tem que se capacitar e se especializar e treinar e aprender sempre, 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 sempre. Isso é uma luta diária, né? Você cada vez se adequar a tudo aquilo, primeiro, que precisa e que estão esperando de você, e que é necessário para que o projeto aconteça a contento. Então, a primeira falta ética em qualquer profissão é a falta de atualização. Então, com isso, você entende que precisa estudar, se capacitar, estudar, ler bastante. Olha, gente, eu sei que tem bastante gente nova nos ouvindo e nos acompanhando, mas assim, a juventude hoje é muito imediatista, né? Acha que as coisas acontecem de uma hora para outra. Gente, não é dessa maneira. Tudo existe, para tudo existe uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado, ela leva um tempo. E as pessoas precisam colocar aquilo que elas desejam, foco naquilo e ir atrás disso. Não é o tempo, em quanto tempo eu vou conseguir isso ou aquilo, não é isso. Em quanto tempo eu vou ser capaz de conduzir um estudo ou de fazer um trabalho bem feito. E a nossa preocupação tem que ser essa, né? Porque quando você se forma, você faz um juramento e você se submete a tudo que está escrito no nosso código de ética. Espontaneamente, quando você se inscreve no conselho e começa a atuar como médico veterinário. Tá? Agora, Grace, completa a sua opinião a respeito disso. Não, é isso, né? Você tem toda a razão. Assim, é claro, né, que você faz um curso, claro que ele te abre os horizontes, né? Eu sempre digo isso, assim, gente, vamos abrir os nossos horizontes, vamos olhar fora da caixa, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas é a prática diária quem vai te dar realmente essa capacidade, né? Quer dizer, Rose tem razão, a gente tem um nível de aproveitamento em termos de mercado de trabalho, pensando especificamente nos cursos da Invitare, que são cursos mais longos, as pessoas realmente, né, vão buscar alunos ali, porque minimamente o aluno sai sabendo, né? Eu sei o que é um monitor, eu sei o que ele faz, eu sei o que é um assessor científico, eu sei, enfim. Mas é a prática, né, gente? É você usar aquele aprendizado no seu dia a dia, né? Aí você vai vendo as suas dificuldades, e como a doutora Rose falou, gente, aí tem que estudar, porque pensa, hora você está estudando, fazendo um projeto para um anti-inflamatório para cão, de repente você está fazendo um projeto para ração para suíno, de repente, bom, então você vai ter que estudar, é muito mesmo, né? Não tem jeito, gente. Então, a Rafaela pergunta se abrirá uma nova turma para o curso. Tem vários cursos e várias turmas. Certo, Grace? Perfeito. Tem uma da Jaqueline aí, não tem? Isso, essa é sua, hein? Essa é sua, Rose. Essa é minha, é a próxima. Olha, a Jaqueline pergunta sobre o livro de registro e anotações do RT. Qual a importância de tê-lo? Como introduzir no estabelecimento que nunca teve? Bom, primeiro, quando você assume a responsabilidade técnica de um estabelecimento, você assina um documento que é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Nessa anotação de responsabilidade técnica,
você diz, você assina ali, não sei se vocês perceberam, para quem é RT, que você afirma que você conhece toda a legislação pertinente àquela área de atuação. Então, muita gente assina, nem lê o que está escrito. Bom, em primeiro lugar é isso. Segunda coisa, para o livro de registro e anotações, o livro de registro de ocorrências do RT é um documento que o sistema, Conselho Federal, Conselho Regional, criou para proteção do médico veterinário. É a única forma que o RT vai ter de provar que ele orientou, que ele falou, etc, etc. Imagina o livro de RT como o prontuário do RT. Tudo aquilo que ele prestou de serviço, prestou de informação, tem que estar consignado nesse livro. Senão, não há maneira de você provar o que foi dito, o que foi feito. E sempre, gente, uma coisa que eu sempre digo, o que não estiver escrito não existe ou não foi feito, tá? Então, isso pode ser, se vocês lerem o Manual de Responsabilidade Técnica, nós estamos fazendo uma revisão agora, até o fim do ano vai sair uma revisão, uma nova edição, mas está escrito lá também que esse livro de registro pode ser físico e ele também pode ser digital. Existem, as empresas têm isso daí. Como que você consegue esse livro? Você compra um livro de capa dura, um livro ATA de capa dura com numeração. Vai no Conselho Regional e homologa, o presidente assina este livro. E, a partir daí, tudo aquilo que o responsável técnico fizer, ele escreve neste livro. Então, se ele visitou, se teve alguma reclamação, quais as orientações que ele deu, se as orientações que ele deu foram atendidas ou não, se houve treinamento, ele tem que treinar a equipe. Todo treinamento é responsabilidade do responsável técnico, e tudo isso tem que ficar consignado no livro de registro de ocorrências, a maneira que você vai provar que você fez, tá certo? Como introduzir no estabelecimento que nunca teve? Esse estabelecimento, espera-se que esteja inscrito no Conselho Regional. Toda empresa que trabalhe com animal ou com produto de origem animal, em qualquer nível, tem que ter inscrição no Conselho Regional e tem que ter um responsável técnico, tá certo? Quando ele vai se inscrever no Conselho, obrigatoriamente, tem que ser pedido este livro. Então, quem tem o interesse, né? A empresa, o RT, leva esse livro e homologa no Conselho Regional. O presidente assina e, a partir daí, acabou esse livro, pega outro livro, homologa. E, se for digital, a mesma coisa, você tem como provar isso. Não sei se esclareceu. Como introduzir no estabelecimento que nunca teve? Você compra o livro, vai lá. Tem que estar inscrito no conselho e tem que ter um responsável técnico. Ficou claro, Jaqueline? Tá. Hoje, para estudos de eficácia, o Luiz Fernando, estamos num processo dicotômico. De um lado, induzir alguma lesão e medicar pode nos dar um resultado inquestionável. Por outro lado, utilizar animais naturalmente lesionados, na clínica mesmo, espelha uma imagem melhor para o bem-estar animal. E é a tendência, no entanto, o patrocinador pode ficar inseguro. Pergunto, como encontrar esse equilíbrio de interesses? RT e investigador principal, tendência regulatória e interesse do patrocinador. Muito bem, Luiz Fernando, de novo. A ideia, né, de você ocasionar uma lesão no animal, isso tem sido extremamente questionado, debatido no mundo inteiro. Então, aí você diz, mas se nós deveríamos, então, fazer sempre em caso clínico. Sim, talvez a gente deva mesmo fazer sempre em caso clínico. Conversas todas que nós temos tido com o Ministério da Agricultura levam e tendem a isso, em várias situações. As CEUAs, inclusive,
Isso é um problema muito sério, né, Rose? Porque as CEUAs, elas são da instituição. Então, de repente, aquela instituição com aquela CEUA, ela age até de uma maneira não muito adequada, porque ela acaba aprovando um projeto que vai ocorrer na sua instituição e que, por exemplo, pode causar lá uma lesão para o animal para depois ele ser tratado. É claro que a gente tem que avaliar a questão de literatura, a gente tem que avaliar que tipo de produto a gente está estudando. Agora, falar, né, em interesse, como encontrar um equilíbrio de interesses? Bom, primeiro que interesses sempre vão existir. O interesse maior do médico veterinário e do RT é bem-estar do animal, ponto final, né? Quer dizer, claro que o patrocinador tem interesse, o estudo vai custar caro. Uma questão hoje de estudo multicêntrico, o Ministério tem questionado a necessidade de estudos multicêntricos. Nós temos uma carência no Brasil de locais que saibam conduzir estudo clínico, né? Não são todos os veterinários que sabem isso. Será que se eu chegasse hoje, pensando só no estado de São Paulo, e não estou nem pensando no Brasil, mas será que se eu chegasse hoje no estado de São Paulo e fosse aos hospitais veterinários que estão aqui no estado de São Paulo, ou nas clínicas veterinárias, ou nas faculdades de medicina veterinária, todo mundo ia saber o que era pesquisa clínica veterinária, e eu poderia conduzir um ensaio clínico com anti-inflamatório, em cão, por exemplo, com um cão que tivesse efetivamente uma patologia. A ideia de um patrocinador ficar inseguro é bem questionável. Por que ele vai ficar inseguro? Ele vai ficar inseguro porque ele vai fazer um estudo com uma espécie-alvo acometida por aquela patologia? Não teria sentido. Realmente não teria sentido, exceto se o estudo for conduzido por uma equipe que não é capacitada para aquilo. Então, aí você vai para um hospital e você não tem rastreabilidade. Os estudos que são conduzidos com animais confinados, onde você provoca uma lesão, é claro que você controla o ambiente, né? Você está controlando. Mas, veja, você provocou uma lesão no animal. E tudo bem isso? Né? Então, assim, eu não tenho dúvida, Luiz Fernando, pelo menos do que eu tenho acompanhado, pelo menos desde 2008, da publicação da Lei Arouca, e olhando o que existe fora do Brasil, que há uma tendência de que a ideia de você provocar uma lesão nos animais para determinados projetos é algo bastante complexo. Aliás, sábado passado, estávamos no curso de pesquisa clínica veterinária, onde temos, inclusive, a presença de pessoas que são, inclusive, do Ministério da Agricultura, e estava sendo discutido. Então, não tem porque, assim, esse equilíbrio. O equilíbrio é você conhecer literatura de produto, você saber fazer uma busca, você saber justificar até por que não fazer alguns estudos no animal, mas se não houver a possibilidade, eu não tenho dúvida e sou uma grande defensora de estudos clínicos para avaliação de eficácia em determinadas situações com o animal que tem aquela patologia, e não com o animal que eu provoco uma patologia nele. Então, e aí assim, mas vai ficar mais caro, vai ter que ter muita gente que conheça. Pois é, a vida é dura assim também. Quando eu comecei no Brasil a trabalhar com ensaios clínicos na área de saúde humana, também foi um problema, né? Foi um problema, todo mundo esperneava, não vai dar para fazer assim. Pois é, todo mundo acompanhou agora a Anvisa em cima dos locais fazendo estudos para Covid. Eu comecei a trabalhar na área de saúde humana com HIV na década de 80, e hoje o rigor é extremamente elevado. Claro, na medicina veterinária, né, Rose, nós estamos caminhando. Então, nós estamos, evidentemente, formando pessoas. O próprio Ministério da Agricultura tem ficado bastante atento a isso, mas eu acho que é muito razoável, Luiz Fernando, e inevitável que a gente faça estudos especificamente com animais acometidos por uma patologia. Vai ser difícil? Difícil, vai ter que fazer estudo multicêntrico, vai ter que treinar muito veterinário, vai ter que avaliar com muito cuidado o critério de inclusão e exclusão, não é? Então, é complexo. Com a questão de devolutiva do mapa, Luiz Fernando, você sabe que a gente tem conversado e o mapa está bastante atento a isso. Então, se houver uma boa justificativa,
As indústrias vão entender que o mapa não vai devolver, não. Eu acho que o mapa não vai Eu devolver, não. acho. Pelo contrário, ele vai dizer, pô, legal, fez sentido. É que aí é difícil, né, Rose? Porque quando você pega um animal com uma doença, o padrão de critério de inclusão e exclusão é muito complicado, né? Então, porque você precisa caracterizar muito bem, né? Então, é mais complicado mesmo. É evidente que é melhor você causar uma lesão, porque você sabe exatamente o que você está provocando. Então, é claro, tudo pode ser a depender do que a gente está falando, né? Mas nós vamos ter que evoluir muito ainda. Mas legal, eu acho que é uma tendência e a gente vai ter muito para se falar ainda de pesquisa clínica veterinária daqui para frente. Espero que sim, eu tenho certeza disso. E ó, nós estamos, você está nisso há muito tempo. Eu sou uma fã de todo esse assunto, eu gosto muito, e a gente quer ver isso crescendo, né? A gente quer ver as pessoas capacitadas, as pessoas. Eu quero que as pessoas tenham orgulho. Olha, eu trabalho com pesquisa clínica veterinária, né? Eu sou monitor em pesquisa clínica. Isso é um orgulho para nós todos. Não, e é Certo? mesmo, né, Rosi? Assim, acho que mais do que isso, você, como veterinário, você poder prescrever um produto, se sentir muito seguro com relação ao que você está prescrevendo. E é muito legal mesmo, às vezes a gente olhar para um produto na prateleira de uma loja e falar, Isso, poxa, eu participei desse estudo aqui. fiz parte disso. Eu fiz parte disso, Fiz olha, parte disso. esse negócio é bom mesmo, eu estudei isso aí, eu confio, gente, é bacana, né? A área de Isso. ração, nossa, as indústrias que trabalham com ração têm estudos muito legais, assim, né? Tem muita coisa, né? Realmente muito estudo sendo conduzido e o Brasil... Gente, sabe, Rose, às vezes a gente ouve muita gente falar mal do Brasil, né? Nós temos problemas, evidentemente, mas o Brasil é um país fantástico em alguns vários aspectos, né? Uma diversidade enorme. E com relação à pesquisa clínica veterinária, a gente tem sim que fazer pesquisa clínica aqui no Brasil, porque a gente tem clima diferente, a gente tem raças diferentes de animais, né? Então, sei lá, se fala em carrapato, pô, eu tenho que conduzir estudo aqui no Brasil. Não adianta eu falar que eu fiz um estudo na Alemanha, e lá na Alemanha esse produto é seguro e eficaz para esse tipo de espécie animal. De raça, pô, eu tenho que ver no Brasil, né, com outro clima. O Brasil tem outra zona, né? O Brasil é zona 4. A gente está em outra zona. Então, a gente tem que avaliar isso. Por isso, até, né, Rosa, eu vejo como uma tendência, e aí faltam centros que conduzam, que é a ideia de fazer estudos na região Norte e Nordeste. A gente tem muito pouca coisa na região Norte e Nordeste. A Isso, maioria das estruturas que conduzem estudos hoje no Brasil estão de Minas para baixo. Minas para baixo. Eles estão ali, né, de Minas para baixo. Você tem alguma coisa em Minas, aí você tem em São Paulo, você tem alguma coisa no Rio de Janeiro, e você não tem você tem alguma coisa no sul do Brasil, mas você não tem, assim, na região norte, nordeste, há uma carência muito grande. Veja, Rose, que janela de oportunidade, né, que a gente tem. Então, sabe? acho que isso é importante, né? Então, e nós precisamos ocupar os espaços, gente. A gente precisa se capacitar e ocupar os espaços. Toda vez que a entrega de cédula de identidade profissional aqui no estado de São Paulo, algumas vezes eu participo, ou eu, presidente. Então, a gente fala, é uma palestra que a gente apresenta explicando o que é o conselho e as diversas áreas de atuação. E a parte de pesquisa clínica veterinária, a gente fala muito disso, porque quando a gente faz uma pergunta para os egressos, que área que eles vão atuar, gente, por incrível que pareça, 70% vai trabalhar com clínica de pequenos animais. Então, a medicina veterinária não é só isso, pelo amor, é isso também, com muito orgulho das especialidades de tudo, mas a medicina veterinária não é só isso, né? Então, eu fico muito feliz que em palestras como essa existam colegas recém-formados e estudantes ainda, porque, gente, a gente quer abrir a cabeça de todos vocês para que vejam que a vida na medicina veterinária não é só clínica de pequenos, nem nunca foi, tá certo? Então, vocês precisam estar abertos para outras coisas.
Não, grandes áreas como a parte de peixe. Ninguém se capacita para CRT, para trabalhar com peixe, gente. Pelo amor de Deus, precisa disso. E inúmeras outras áreas. Então, a gente quer que vocês lembrem que a gente esteve aqui, que a gente falou, que a gente explicou, e a gente vive falando isso sempre, avisando, olha, o próximo mês nós vamos entregar 500 cédulas de identidade profissional aqui no estado de São Paulo. Sabe quantos profissionais estão sendo formados no estado de São Paulo? 4.000 profissionais por ano. Por ano. Então, então, vocês entendem por que vocês têm que ser cada vez melhores? Para fazer a diferença, gente. Para fazer a diferença. Tem muitos desses formandos que vão trabalhar na clínica. O que eles vão ser? Clínico geral, né? Mas, gente, quem não se capacitar, quem não tiver alguma coisa a mais, com certeza não vai ter aquela ascensão, entendeu? Então, a gente precisa se esforçar, precisa estar aberto a novas tendências, à inovação, a tudo que é novo, tá certo? A gente precisa ocupar essas áreas. Gente, mais alguma pergunta? Grace, quer falar alguma coisa? Rose, é isso, né? A gente realmente vai continuar aqui trabalhando, né? E com a ideia de que esse é um mercado muito importante. Basta lembrar, né, gente? Tudo que a gente consome ao longo do nosso dia, né? A gente come ovos, ainda que existam muitos veganos, vegetarianos, mas a gente se alimenta de produto de origem animal. Esses animais foram tratados com algum tipo de produto que deixam resíduos. Então, a gente tem que fazer estudos e avaliar a segurança e eficácia dos produtos que a gente usa nesses animais e o que fica de resíduo para esses animais, né? Para ter certeza de que estamos deixando aqui a população segura. E os animais, né, gente? Os animais, efetivamente, estão sendo tratados com produtos para o animal. A gente vê muitas vezes, mas eu vou usar esse produto que é de humano. Mas é de humano, eu estou falando de usar um produto para o cão, de usar um produto... Então, claro, a gente pode prescrever off-label, podemos prescrever off-label, é direito, a gente pode prescrever, mas a responsabilidade também é nossa, né, Rose? Na hora em que eu prescrevo alguma coisa off-label, que eu sei que não é indicada para aquele animal, você pode prescrever. Ultimamente, a gente está tendo aqui um uso bastante importante de produtos à base de CBD, né, de cannabis. Então, assim, isso é uma coisa que tem sido muito discutido. O próprio conselho foi o primeiro conselho aqui no estado de São Paulo a fazer um grupo de trabalho específico, né, para cannabis, é uma coisa muito importante, mas, assim, tudo pode, mas vocês vão responder por isso. Então, assim, coisas que a gente não pode prescrever, que está prescrevendo, coisas que a gente até pode usar off-label, mas tem que se responsabilizar. Então, a ideia é, eu vou prescrever? A pergunta, né, Rose, que acho que fica é, primeiro, é permitido ao veterinário prescrever isso? Porque essa é a primeira pergunta. Primeira pergunta. Segunda pergunta, este produto, ele foi indicado e foi testado para este animal que eu quero usar esse produto? Posologia. Eu sei a posologia desse produto? É porque, às vezes, a gente... não, sei lá, você usa 2 gotas, 3 gotas, 5 gotas. Você vai vendo aí como é que funciona. Tudo bem, a gente... Então, é pensar sempre que nós somos responsáveis por aquilo que prescrevemos, né? Nós somos responsáveis pelo tratamento que nós damos a cada um dos animais que atendemos. E, evidentemente, considerando que nós temos aí 4.000 formandos, né, Rose? 4.000 por ano, 4.000 por ano, que a gente não transforme a profissão do médico veterinário numa profissão que não é relevante ou que perca a relevância da nossa profissão, né, Rose? Nós somos profissionais e nós temos que mostrar a relevância da nossa profissão. Então, é muito triste quando a gente olha para um médico veterinário hoje, cuja clínica dele, como a doutora Rose falou, está tudo ótimo, eu vou trabalhar com pets, tudo bem, você vai competir com mais gente,
Mas tudo bem, você vai lá, você pode se especializar em onco, você pode, né? Todas as áreas são extremamente relevantes. A diferenciação nos ajuda, né, Rose? Porque eu vou ter 50 pessoas trabalhando com cães e vou ter uma pessoa trabalhando com peixe. Eu vou ter 100 pessoas trabalhando com gatos e eu vou ter ninguém entendendo e trabalhando com pesquisa clínica, mas façam aquilo que, de fato, vocês quiserem fazer, que for relevante para vocês, que agregar valor à vida de vocês, né? Que trouxer para vocês uma satisfação pessoal também. Vocês vão contribuir, né, com a saúde única. E valorizar, sabe, Rose? Eu acho que o que fica aqui é a valorização do médico veterinário. Eu acho que nós temos que nos dar valor, né? Então, quando a gente... Sabe, Rose, me incomoda muito. De repente, eu recebo assim, uns banners assim, semana de saudão de médico veterinário, consulta veterinária, né? Consultas veterinárias com desconto de... Sabe, gente? Isso é uma coisa que é até um insulto para a classe veterinária. Eu nunca vi um médico fazer isso. Exatamente. Nunca vi. Exatamente. Um médico assim, né? Nessa semana a gente vai ter liquidação de consulta, né? Então, assim, acho que... Black Friday. Isso, Black Friday do médico. Então, eu penso, né, Rose, ainda que nós tenhamos muita competição, vamos nos diferenciar pela nossa valorização e pela nossa capacitação. E não porque a gente vai fazer uma liquidação do nosso trabalho, né? Então, acho que tem que ficar, né, Rose, vamos nos valorizar, né? Valorizar o profissional, valorizar o RT, valorizar o clínico de grandes, o clínico de pequenos, não importa, mas é a valorização da profissão. A valorização, né, Rose? Eu acho que é isso que tem que ficar, principalmente para quem é jovem, né, gente? Isso. Se valorizem, não se permitam mesmo trabalhar por R$50. Não, gente, eu não vou fazer isso, né? Eu estou valendo muito mais, né? E é claro que isso tem relação com a capacidade de vocês. Então, se diferenciem e cobrem aquilo que for razoável. É engraçado, né, Rose? A gente fala em cobrar... Parece pecado, né? Não é pecado, viu, gente? Né? Não é pecado, não. Aliás, muitos aqui fazem faculdade particular, vocês pagam a faculdade, né? Ou alguém está pagando para vocês. Alguém está pagando. Então, e se for faculdade pública, o Brasil inteiro está pagando, então respeitem isso, né? Então, certo. Acho que o que fica é isso, gente. Seja RT, seja alguém que vai trabalhar com pesquisa clínica, vamos valorizar a nossa profissão cada vez mais, respeitar os animais, respeitar o meio ambiente e entender que a gente faz parte da saúde única do nosso país. Isso aí. Olha, gente, então eu gostaria de agradecer, doutora Grace, por essa noite brilhante, agradecer os colegas, todos que estiveram conosco, agradecer o Rodrigo, que está sempre conosco, não é o Rodrigo, é o Leandro, né? A gente tem uma equipe bárbara, a comunicação faz um trabalho exemplar, e dizer que mais um dia, as nossas palestras são sempre às quartas-feiras, mas quando acaba a palestra, gente, eu fico tão satisfeita, eu vou dormir tão bem, e eu me sinto leve, e eu fico muito feliz. E eu queria dizer também para vocês que, de tudo que a gente aprendeu e ouviu, tem uma coisa que vocês precisam ir atrás. É assim, vocês têm que ser felizes, gente. A primeira coisa, vocês têm que ser felizes. Escolham a área que vocês quiserem, mas sejam felizes, porque vocês vieram para esse mundo aqui para ser feliz. Todo ser humano veio para cá para ser feliz, e a gente tem que ir atrás disso, tá bom? Eu queria dar boa noite para vocês e agradecer muito de coração pela presença de todos. Um abraço a todos, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, hein? Bom final de semana aí para vocês. Tchau, Rose. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, por conselho aí. Rodrigo, obrigada. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Grace. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.